Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Hoje com um tema especialíssimo, muito importante para entendermos a época atual. O tema é: o que é transhumanismo? Olha aí, o que é transhumanismo? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Então, o que é transhumanismo? Será que querem nos transformar em máquinas? Será que querem nos transformar em ciborgues? Será que conseguirão nos transformar em homens-máquinas? A minha impressão é que não seremos homens-máquinas no futuro. Mas eu vou explicar em mais detalhes o que é o transhumanismo. Atualmente, o transhumanismo é mais conhecido pela ideia de alguns cientistas de modificar o nosso código genético. Então, vocês já viram muitos cientistas falando que querem mudar o código genético do ser humano. O transhumanismo também é conhecido na atualidade por alguns filmes, né? Como Cyborg, feito em 1989, o filme Robocop, feito em 1987, e pela série O Homem de 6 milhões de dólares, que foi transmitido de 1974 a 1978 pela rede de televisão norte-americana ABC. Bom, e o termo ciborgue, que é dessas tecnologias, né, de homem-máquina, homem com tecnologia, etc., vem de cibernético, e org, organismo. Portanto, o ciborgue, cibernético, org, organismo, é um organismo cibernético, ok? Agora, vamos lá. Mas, afinal de contas, o que é transhumanismo? É um movimento filosófico que pretende transformar a condição humana com tecnologias. Então se pensa assim, bom, então vamos usar as tecnologias para melhorar a condição humana. Eu já vou adiantar uma coisa, eu vou falar isso mais detalhadamente, mas já vou adiantar uma coisa. Enquanto é um marca-passo, é uma tecnologia que ajuda na saúde humana, perfeito. Mas, quando essas tecnologias são invasivas e começam a influenciar o ser humano de uma forma ou de outra, ou querer controlar o ser humano, aí temos um grande problema. Então, precisamos muito bem ver como a tecnologia vai ser empregada ou já é empregada. Essa tecnologia que eu estou falando já é empregada e eu vou mostrar como. Mas nós precisamos ficar de olho como ela está sendo empregada para mantermos a nossa liberdade, alguma privacidade no mundo que parece que cada vez menos temos privacidade, mas alguma privacidade. Então, tudo isso é muito importante para observarmos o tempo inteiro. Em poucas palavras, este movimento pretende implantar no organismo humano as novas tecnologias. Então é isso, eles querem implantar chips, você já deve ter ouvido falar disso, do Neuralink, que eu vou explicar novamente do que se trata. Se de um lado essas tecnologias podem ajudar na saúde humana, então, por exemplo, como no caso de um marca-passo. O marca-passo é fundamental para determinadas pessoas até sobreviverem, né? De outro lado, essas tecnologias podem representar um perigo se forem mal utilizadas. Então vamos lembrar, são seres humanos que estão manipulando essas tecnologias. Bem utilizadas, muito bem, melhora a saúde. Mal utilizadas, podemos incorrer em vários problemas, como perda da nossa liberdade e tudo mais.
e perda da nossa privacidade. Um exemplo atual é o Neuralink, feito por Elon Musk. Então, eu fiz um programa só sobre o Neuralink, no qual eu expliquei em todos os detalhes. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Neuralink. O Neuralink é a implantação de tecnologias que unem cérebro e computador. Então, é um projeto de Elon Musk que une tecnologias cérebro-computador. Com essas tecnologias, como essas tecnologias são usadas atualmente, que é a questão. Mas elas são usadas atualmente para melhorar a saúde das pessoas. Então, até agora, como nós estamos acompanhando, essas tecnologias estão sendo usadas para melhorar a saúde. Então, o próprio Neuralink é usado para pessoas que têm problemas neurológicos. Então, como exemplo, podemos citar o chip cerebral, já testado em seres humanos. Isso não é uma coisa, um dia vai acontecer. Não, já é realidade atualmente. Já existe esse chip cerebral do Neuralink e já foi testado em seres humanos. E já está à disposição no mercado. É muito rápido o desenvolvimento da tecnologia. Que tem o objetivo de tratar algumas pessoas com problemas neurológicos. Então, veja bem, enquanto o projeto é para tratar da saúde, então o Neuralink para trabalhar com problemas neurológicos, o marca-passo para regular o ritmo do coração e tudo mais, então é usado para a saúde, então nenhum problema. Desta forma, as tecnologias trazidas pelo transhumanismo até agora foram usadas para o bem. Aquelas que a gente conhece, aquelas que são aprovadas por comissões de ética, aquelas que sabemos que são usadas para o bem. Mas a preocupação que fica é se essas tecnologias passarem a ser usadas para o mal, e não sabemos se já estão sendo usadas para o mal. E para o controle da população, controle de todo mundo, você não teria mais privacidade, você seria totalmente controlado por essas tecnologias. Isso é um perigo mesmo, real. E se isso está sendo feito na atualidade, eu vou dar uma pista para você, porque nós temos já indícios que, de alguma forma, já estão sendo usados na atualidade. Mas são projetos que são muito escondidos, não são divulgados para o público em geral. Alguns cientistas atuais querem até modificar o nosso código genético. Olha que coisa complicada. Porque como você sabe, o nosso código genético é responsável pelas nossas características, então, especialmente no DNA. Se esse código genético for modificado, não muda apenas essa pessoa que foi modificada, mas muda as gerações seguintes. Então, essa pessoa vai carregar um código genético modificado, e se ela se reproduzir, ela vai levar essa modificação por todos os seus descendentes. Olha que coisa complicada. Aí você fala, não, André, o que você está falando é de filme de ficção científica. Não, eu estou falando de coisas que estão realmente acontecendo na atualidade e que nós precisamos ficar muito atentos e tentar, da nossa forma, combater alguns abusos que podem acontecer com essas tecnologias. Então precisamos ficar muito, muito, muito atentos com essas tecnologias do transhumanismo, que pretendem colocar tecnologias no ser humano, especialmente essa que quer mudar o código genético, quer mudar o nosso DNA. Isso é perigosíssimo, porque isso não mexe com a geração daquela pessoa, mas mexe com as gerações seguintes, mexe com todos os descendentes. Olha que perigo. Nos países escandinavos, muitas pessoas já colocaram chips, especialmente na mão,
em seus corpos e mostram para todos. Então eles mostram assim em vídeos, né, que eles conseguem abrir a porta da sua casa simplesmente estendendo a mão e de seu carro com esse chip. Então mostram orgulhosos, olha aí, eu abro a porta da minha casa com chip, abro o meu carro com chip, faço outras operações, abro o meu computador com chip. Então ficam muito orgulhosas disso. Mas se for usado só para isso, tudo bem. Mas olha como a humanidade tem problemas ao longo dos séculos e milênios. E se for usado para outros propósitos? Esse é o problema. Só que, enquanto essas tecnologias forem usadas para o bem, não haverá maiores problemas. Então, está sendo só usada para o bem, está sendo usada para a saúde, está sendo usada para a pessoa abrir a porta da sua casa com a mão. Qual a vantagem disso? Mas tudo bem, né? Abrir a porta do carro com a mão, acessar algumas tecnologias, né, de casas inteligentes com a mão. Então tem umas vantagenzinhas aí, mas e se forem usadas para o mal? Essas mesmas tecnologias? Mas ficam algumas perguntas, então. E se essas tecnologias foram usadas para o mal e para o controle da população? Então essas mesmas tecnologias podem sim ser usadas para o mal e para o controle total da população. Você teria que obedecer a um sistema mais do que obedece hoje. Estamos dentro de um sistema que você sabe muito bem que existe, né? E esse sistema já tem os seus mecanismos de controle da população. Então, tem a grande mídia divulgando o que eles querem, tem uma série de coisas. Então, nós somos controlados por um sistema, né? De uma forma não tão consciente e não tão perceptível, né? Agora, se já somos controlados dessa forma por um sistema, imagina com chips. Imagina o que pode acontecer. E aí que eu vou provar isso que eu estou falando da problemática do sistema. Você já deve ter ouvido falar de Edward Snowden. Então, ele descobriu, ele trabalhou na CIA, né, Central de Inteligência Americana, e descobriu lá dentro e fez uma denúncia para o mundo, na época em vários jornais, que a CIA estava invadindo todos os computadores e celulares, observando as pessoas. De que forma? Tem aquele visor, né, do computador e aquele visor do celular. O aparelho pode estar desligado, mas eles teriam acesso a este visor, tanto do computador quanto do celular. E observariam quem eles quisessem, pelo celular e pelo visor do computador. Então, pelo visor do celular e pelo visor do computador. Essa foi a denúncia de Edward Snowden. E hoje ele está refugiado na Rússia. Então, ele pediu refúgio, né, para vários países e a Rússia aceitou refugiá-lo. Então, ele é um refugiado russo porque ele denunciou tudo isso em vários jornais britânicos. Se não me engano, foi The Guardian, mas veja aí se foi esse mesmo. Mas jornais britânicos. Então ele denunciou esse sistema de controle da população, de acessar a população sem que a população saiba pelos visores dos computadores, laptops, etc. e dos celulares. Então, essa foi a denúncia de Snowden. Agora, será que é só uma teoria da conspiração? Esse Snowden é um maluco que falou bobagem, tudo é teoria da conspiração? Seria muito bom se fosse verdade, né? Se fosse só teoria da conspiração, que maravilha, né? Mas infelizmente não parece ser só isso. O problema é que a tecnologia pode ser de fato usada para o mal, usada para observar as pessoas. Por exemplo, na China já existe uma tecnologia, vocês já devem ter visto isso em vídeos e tudo mais, que você está andando na rua,
o visor identifica você e já coloca ao lado a ficha sua, nome, tudo. Tem mais dados, tem alguns dados que mesmo você desconhece, tipo sanguíneo, uma série de coisas. Então a pessoa está andando na rua, ele já está identificando. Então é uma sociedade do controle total. É como no livro 1984, a sociedade do total controle. Isso já existe na China, essa tecnologia. Então eu não estou falando de coisas que podem acontecer, eu estou falando de coisas que já acontecem no mundo. Então qual seria o melhor caminho para o nosso futuro? Então o que nós precisamos fazer? Qual o nosso papel para que possamos manter um mínimo de liberdade, um mínimo de privacidade? E eu vou falar do meu ponto de vista. Claro, você tem o seu ponto de vista e eu respeito. Então eu vou falar do meu ponto de vista. Seu ponto de vista pode ser diferente, eu respeito, evidentemente. Primeiro, prestarmos muita atenção no uso que é feito da tecnologia. Porque a mesma tecnologia que pode ser feita para o bem, pode ser feita para o mal. Pode fazer para o panoptismo, como falou George Orwell no livro 1984. O que é o panoptismo? É olhar essa sociedade da vigilância completa. Você está sendo vigiado a cada momento por uma câmera. Vamos lembrar que Tesla quis utilizar a energia da ionosfera para trazer energia livre para a humanidade. Então ele chegou até a construir uma torre que distribuía energia livre. Essa torre foi derrubada, porque não dá para cobrar a energia livre que vem de uma torre. Dá para cobrar no fio que passa pela sua casa e tem aquele registro de quilowatts hora. Mas não dá para cobrar energia livre. Então a torre do Tesla foi derrubada. Ele tinha feito e a torre funcionava perfeitamente. Foi derrubada porque pegava essa energia da ionosfera. Só que eles fizeram um projeto do mal. Desfizeram o projeto do bem e fizeram o projeto do mal. Qual foi? Nos Estados Unidos foi feito a HAARP. Não sei se você já ouviu falar de HAARP. Como arma de destruição em massa. Pega esta energia da ionosfera e joga para uma região e destrói essa região. Pode provocar tempestades, em decorrência inundações, pode provocar vários fenômenos meteorológicos complicados, né? Puxa, André, eu estou vendo alguns fenômenos muito fortes. Boa observação. Vamos refletir sobre isso. HAARP é a sigla de High Frequency Active Auroral Research Program, ou em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa, de alta frequência. E isso foi feito pelo Exército Norte-Americano. Isso existe, tem fotos. Isso não é... as pessoas ingênuas acham que tudo é teoria da conspiração. Não, investiga. Faz uma investigação sua. Não acredita no que eu estou falando, faz uma investigação sua. Você vai ver a foto do HAARP montado lá nos Estados Unidos. Então não é brincadeira, não é teoria da conspiração, é uma realidade que já existe. Tudo que tinha nos filmes de ficção científica já existe na atualidade. Não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para o presente. Segundo, não precisamos adicionar tecnologia humana em nosso corpo, a não ser em casos especiais, de um marca-passo, de lidar com uma pessoa que tem problemas neurológicos. Nessas exceções, sim, mas em outros casos não há necessidade nenhuma. E eu vou explicar o porquê. O que precisamos mais é de desenvolver o potencial humano em suas 3 dimensões: corpo, que é uma dimensão menor, mente, que é uma dimensão maior, e espírito, que é uma dimensão maior. É isso que nós precisamos, desenvolver o nosso potencial. Nós não precisamos de tecnologia humana porcaria nenhuma, só em casos especiais. O nosso ser é perfeito, porque foi feito por uma inteligência maior. Então essa inteligência maior, que nós chamamos de Deus,
fez o ser humano e fez de maneira perfeita. Somos nós que não sabemos usar todo o nosso potencial. Então, precisamos desenvolver mais o potencial humano, que não se encontra na atualidade completamente desenvolvido. Essa que é a questão. Então, se nós desenvolvermos completamente o potencial de corpo e especialmente de mente, atualmente estamos desenvolvendo mais o potencial mental. As abordagens atuais da ciência e de outras áreas da filosofia e de outras áreas estão ampliando ao máximo o potencial mental, mas ainda tem muito que ampliar. E especialmente o potencial do espírito, que é a parte mais expandida do nosso ser. Em ciência, que você vai encontrar sobre isso, na psicologia transpessoal. É a psicologia que estuda o ser humano nessa dimensão mais ampla. Tanto que a definição de espírito para a psicologia transpessoal, nosso espírito, não o espírito externo, mas o nosso espírito, é que é a parte mais expandida do nosso ser. Com esse desenvolvimento, não precisaremos ser homens robôs no futuro. Nós não precisaremos ser ciborgues, homens robôs, meio humanos, meio máquinas. Não precisaremos de nada disso. Já disse, em casos especiais, sim, podemos usar a tecnologia, mas não precisamos. Uma pessoa completamente saudável não precisa. Não precisaremos de chips, de mudar o nosso código genético, que é uma coisa perigosíssima, porque vai para as gerações seguintes. E de tudo o que o transhumanismo prega. Então, não precisaríamos de nada disso. É só desenvolver corpo, mente e espírito. Vamos usar mais a nossa perfeição feita pela inteligência suprema. O nosso corpo é perfeito, a nossa mente é perfeita e o nosso espírito é perfeito. Só que nós precisamos ampliar, desenvolver mais o potencial da nossa mente e do nosso espírito. E aí viveremos uma condição cada vez mais desenvolvida, sem chip, sem máquina, sem coisa inserida do nosso corpo, que é de tecnologia humana. Nós já vivemos com a tecnologia mais desenvolvida, que é a tecnologia feita pela inteligência suprema. Não precisamos de tecnologia humana no nosso corpo, a não ser em casos especiais. Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.